Por que tardo pleno avivamento de Leonardo Ravenhill, capítulo 7. A pregação fervorosa, uma arte esquecida. Já se passaram alguns séculos desde que um reformador suíço disse: uns poucos pregadores, bons e fervorosos, produziriam maior impacto no ministério cristão do que uma multidão de homens mornos. E a passagem do tempo não anulou a verdade contida nessa afirmação. Precisamos de mais pregadores bons e fervorosos. Um deles foi Isaías, com sua confissão: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E Paulo foi outro: ai de mim, se não pregar o evangelho. Mas nenhum dos dois tinha um conceito mais amplo da magnitude de sua tarefa do que Richard Baxter, que era ministro da igreja Kidderminster, na Inglaterra. Quando alguém o criticou, taxando-o de ocioso, ele respondeu o seguinte: a pior coisa que eu poderia desejar-lhe era que tivesse minha folga em vez do seu trabalho. Tenho razões para me considerar o menor de todos os salvos, e, no entanto, não teria receio de dizer ao acusador que considero o serviço da maioria dos trabalhadores dessa cidade um prazer para eles em comparação com o meu, embora não trocasse minha tarefa com a do mais importante príncipe. Aleluia. O serviço deles ajuda a conservá-los com saúde, o meu consome-a. Eles trabalham tranquilamente, eu em dores constantes. Eles têm horas e dias para o seu lazer. Eu mal tenho tempo para me alimentar. Ninguém os incomoda por causa do seu ofício. Quanto a mim, quanto mais trabalho, mais ódio e perturbações atraio sobre a minha pessoa. Sente-se um pouco da mentalidade neotestamentária nessa sua maneira de encarar a pregação do Evangelho. Este é o mesmo Baxter que queria ser como um moribundo pregando a moribundos. Se nossos pregadores fossem todos desse calibre espiritual, eles arrancariam toda essa geração de pecadores da boca do inferno. Eia. É possível que hoje tenhamos o maior índice de pessoas frequentando a igreja com o mais baixo índice de espiritualidade de todos os tempos. Talvez estivessem certos aqueles que no passado acusaram o liberalismo de ser o grande culpado da frieza dos crentes. Hoje, esse bode expiatório é a televisão, que está sendo execrada pelos pregadores. Entretanto, apesar disso e sabendo que as duas acusações não deixam de ser verdadeiras, eu gostaria de dirigir a nós, pregadores, uma pergunta. Será que não deveríamos confessar, como aquele escritor do passado, o erro, caro Brutus, está em nós mesmos? Mas eu gostaria de afiar bem o meu bisturi e aprofundá-lo um pouco mais nos pregadores. Passou a época dos grandes sermões tipo lanche rápido, temperados com tiradas humorísticas para tentar estimular o fraco apetite espiritual do homem de nossos dias? Ou estamos nos esforçando para comunicar os poderes do mundo vindouro em todos os cultos? Pensemos um pouco em Paulo. Após receber uma poderosa unção do Espírito Santo, ele saiu pela Ásia Menor para travar ali uma intensa batalha espiritual, causando agitação nos mercados, sinagogas e palácios. E ia a toda parte tendo no coração e nos lábios o grito de guerra do Evangelho. Disse que foi Lenine quem disse o seguinte: os fatos não podem ser contestados. Analisando as realizações de Paulo e comparando-as às dos crentes da nossa geração, que fazem tantas concessões ao mundo, temos que concordar com ele. Paulo não era um pregador que apenas falava a toda uma cidade. Ele
a abalava totalmente, mas ainda assim tinha tempo para sair batendo as portas das casas e para orar pelos perdidos que encontrava pelas ruas. Estou cada vez mais convencido de que as lágrimas são um elemento indispensável a uma pregação avivalista. Irmãos pregadores, precisamos nos envergonhar de não sentir vergonha, precisamos chorar por não termos lágrimas, precisamos nos humilhar por haver perdido a humildade de servo de Deus, gemer por não sentirmos peso pelos perdidos, irar-nos contra nós mesmos por não termos ódio do monopólio que o diabo exerce nesses dias do fim e nos punir pelo fato de que o mundo estar se dando tão bem conosco que nem precisa nos perseguir. Pentecoste significa dor, mas o que mais experimentamos é prazer. Significa peso, mas nós amamos a comodidade. Pentecoste significa prisão, e no entanto, a maioria dos crentes faria qualquer coisa menos ir para uma prisão por amor a Cristo. Se revivêssemos a experiência do Pentecostes, talvez muitos de nós fossem parar na cadeia. Eu disse Pentecostes, não pentecostalismo. E não estou querendo atirar pedras em ninguém. Imaginemos a experiência do Pentecostes se repetindo em uma igreja no próximo domingo. O pastor, como Pedro, é revestido de poder, e pela sua palavra, Ananias e sua esposa caem mortos no chão. Será que o crente moderno iria tolerar isso? E não para por aí. Paulo determina que Elimas fique cego. Em nossos dias, isso implicaria na abertura de processo contra o pregador, e alguns caíssem ao chão. E se alguns caíssem ao chão sob o poder do Espírito Santo, o que acontece em quase todos os avivamentos, sem dúvida, iriam nos difamar. Não seria demais para nossa sensibilidade? E como já disse no início desse capítulo, gostaria que houvesse grandes pregadores em nossos dias. O diabo quer que fiquemos a caçar ratos, enquanto há leões à solta, devastando a terra. Nunca consegui descobrir o que se passou com Paulo na Arábia. Ninguém sabe. Será que ele teve uma visão do novo céu e da nova terra e do Senhor reinando soberano? Bom, não sei. Mas uma coisa eu sei com certeza, ele modificou a Ásia. Deixou os judeus profundamente irritados, encolerizou os romanos, ensinou para mestres e teve piedade de carcereiros. Ele e outro pregador de nome Silas dinamitaram as paredes da prisão com suas orações para realizar a obra do Senhor. Paulo, o servo de Jesus Cristo, o escravo de Cristo pelo amor, depois de reconhecer que o coração mais duro que Deus conquistara era o seu, resolveu ir abalar o mundo para Deus. Em seus dias ele trouxe à terra os poderes do mundo vindouro, restringiu a operação de Satanás e sofreu, amou e orou mais que todos nós. Irmãos, caiamos de joelhos outra vez se quisermos recuperar a espiritualidade e o poder apostólicos. Chega dessa pregação fraca e ineficaz. Citações. Parece que a igreja parou num ponto qualquer entre o Calvário e o Pentecostes. Bryce. Como irei sentir-me no dia do juízo final, se passarem diante dos meus olhos todas as oportunidades que eu perdi e ficar provado que as minhas desculpas não foram mais que meros disfarces para o meu orgulho e acovardamento? Sangster. Ó corrente de águas vivas, ó chuva de graça, ninguém que espera por ti, espera em vão. Terstingen. Avivamento é o Espírito Santo enchendo um corpo prestes a tornar-se um cadáver. D.M. Penton. Um avivamento espiritual sugere a ideia de que houve antes um declínio espiritual. Fine.